Olá, no Papo com o Editor desta semana, nós entrevistamos o analista sênior de risco político para o Brasil na Control Risks, Mário Braga. Mário Braga, que é o meu colega, trabalhou aqui na Agência Estado, tem uma carreira internacional importante, né? E voltou para o Brasil para poder fazer essa análise política aí para a gente. Mário, muito bem-vindo de volta aqui para a nossa casa, né? E muito obrigado pela gentileza de participar aqui no Papo com o Editor. Gustavo, é o meu prazer aqui conversar com você e com o pessoal do Estadão de novo. Vamos lá. Legal. Mário, eleições de 2022, né? A gente corre o risco de ter um primeiro presidente que é candidato à reeleição não ser reeleito no ano que vem? Porto, eu acho que o Bolsonaro está numa posição minimamente desconfortável, né? Como um presidente tentando reeleição, né? A gente olha para as pesquisas, ele não só está em segundo lugar, atrás do ex-presidente Lula, mas quando a gente olha para o cenário mais macro aí dos fatores que devem influenciar bastante a eleição no ano que vem, a gente está falando do cenário da economia, né, inflação alta, preço, a gente está falando de eletricidade, conta de luz, gasolina, alimentação, né, carne, também a gente olha para o mercado de trabalho, desemprego está alto, e não só o desemprego, mas quando você olha subutilização, né, subemprego, informais, renda, todos esses são fatores que dificilmente vão ser resolvidos antes da eleição de 2022. Então, de certa maneira, sim, é um cenário que continua desafiador para o presidente Bolsonaro e que, de certa forma, deve fazer com que ele tente adotar medidas aí de curto prazo para tentar reverter esses impactos negativos na popularidade. E aí eu acho que o cenário mais provável é que a gente tenha o ex-presidente Lula como um candidato já no segundo turno, apesar de que a gente não vê esse cenário cristalizado, né, essa margem que ele tem hoje, ela deve gradativamente começar a derreter à medida que a eleição se aproxima e os ataques mais focados nele também, né, a gente deve ver peças de publicidade aí de outros candidatos falando de escândalos do Mensalão, da questão da Lava Jato, da Petrobras, e isso deve fazer com que ele perca um pouco essa liderança, mas que o embate vai se dar mesmo por uma segunda vaga no segundo turno, né? Quem vai com ele para o segundo turno? E aí sim a gente vê em que medida a economia vai melhorar ou não, se, por exemplo, essa aprovação do Auxílio Brasil de R$ 400, se isso vai dar um fôlego na popularidade do presidente Bolsonaro a ponto de ele ir para o segundo turno, ou se a situação vai piorar, ele derrete ainda um pouco mais, e aí sim a gente tem um potencial nome da terceira via tentando ameaçar essa saída dele para o segundo turno, mas o que ainda não está claro desde agora, né? O Mário, falando dessa questão de terceira via e também da questão da economia, né? A gente teve na eleição de 2018, nas últimas eleições, um cenário diferente, onde o eleitor buscou um candidato que se apresentou como um diferencial contra a corrupção, que criticava o Centrão, mas que agora, como no governo, ele se uniu ao Centrão, enfim, já que ninguém ainda encontrou a mágica, né, de governar sem o Centrão. Ou seja, o candidato que foi eleito em 2018 é um candidato contra a corrupção e a questão da economia foi deixada de lado, né? Essa questão da economia, como você falou aí, vai voltar a ser o principal foco do eleitor aí em 2022? Olha, a gente imagina que sim, Gustavo, porque é o que está mais afetando diretamente a vida das pessoas, né? A gente teve, em comparação com 2018, um esvaziamento da Lava Jato, não porque a gente tenha menos casos de corrupção, né? A gente continua tendo tanto o presidente, seus aliados, inclusive familiares, sendo investigados em diversas frentes, mas à medida que o dia a dia das pessoas está sendo mais afetado pelas condições da economia, né, que estão desafiadoras. Então, novamente, a gente está falando de inflação, não só uma inflação generalizada e dispersa, mas inflação em itens básicos, né? Então, assim, afetando os mais pobres. Então, a gente tem que lembrar que esse era um tema que, durante os 2 mandatos do ex-presidente Lula, houve uma melhora na qualidade de vida, principalmente dos mais pobres, né? A questão de redução da miséria, a questão do fome zero, de combate à pobreza. Então, assim, de uma maneira geral, havendo esse debate da economia, o ex-presidente Lula tem alguma coisa para apresentar. E dificilmente, a não ser, é claro, como eu falei, que o Auxílio Brasil de R$ 400 de fato melhora a vida das pessoas nesse curto prazo, aí nesses 11 meses que a gente tem até a eleição, tem algum efeito mais concreto, vai ser um desafio em calcanhar de Aquiles mesmo para o
o presidente Bolsonaro, e a gente imagina que sim, que a economia vai ser um tema mais relevante, e esses temas correlatos, como renda, emprego, qualidade de vida, do que um tema de combate à corrupção, como foi em 2018. Mário, você citou a questão da Lava Jato, né? Um dos candidatos da terceira via também se citou, um dos candidatos aí pré-candidatos, né, que deve ser consolidado como candidato à sucessão de Bolsonaro, é o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, que julgou a Lava Jato, Sérgio Moro. Conta também um candidato que foi preso por ele, né, o ex-presidente Lula. O Sérgio Moro vai conseguir se encaixar como o principal nome da terceira via aí, ou ele pode ser meio que abatido, né, pela pressão política, né, tanto dos políticos mesmo, afinal de contas, todos os vários políticos que estão de todos os lados, né, tanto do PSDB, alguns do PSDB, os que estão com o Bolsonaro, o presidente Lula, os aliados do presidente Lula, podem assim, abatê-lo antes com a pressão política, antes que ele se consolide como um nome aí forte para ser o nome que vá com Lula para o segundo turno. Porto, eu imagino que o que a gente tem agora, né, a partir desse momento, essa filiação dele ao Podemos e do início de uma pré-candidatura, né, dessas conversas, articulações, que acabam dando uma certa visibilidade midiática, e aí as primeiras pesquisas indicam que ele conseguiu sim ter um salto ali, sair de cerca de 5%, está chegando talvez nos 2 dígitos ali, entre 10% e 12%, e que isso, de certa forma, está sendo visto como uma esperança por aqueles agentes, sejam políticos ou econômicos, que estão acreditando que vai sim haver uma terceira via. Mas a gente entende que ele vai enfrentar muitos desafios pelo ambiente que a gente já tem hoje. Eu acho que, em parte, vai nisso do que você está falando também. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que o ambiente político que a gente tem hoje é um ambiente bastante polarizado, né? E a liderança nas pesquisas do ex-presidente Lula como o principal líder da esquerda desde a redemocratização, e a gente tem do outro lado o presidente Bolsonaro como um político de extrema direita, a gente tem que pensar que não só eles têm apoiadores por conta das pautas que eles defendem, mas eles têm também taxas de rejeição elevadas e eles acabam mobilizando uma outra parte do eleitorado contra aquilo que eles estão representando, né? Então, assim, à medida que a gente for chegando perto da eleição, parte dos eleitores, o cálculo que eles vão fazer em quem eu vou poder votar para garantir que o candidato que eu não quero que esteja no Planalto em 2023 não esteja lá. Então, assim, vai ter um pouco dessa dicotomia. E aí, isso tende a esvaziar o espaço para uma terceira via, de uma maneira geral. Quando a gente fala do ex-ministro e do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, especificamente, a gente adiciona uma camada em cima dessa polarização já. Porque, na verdade, ele é malquisto pelos dois lados, né? Pelo menos por parte tanto da esquerda quanto da direita, além da classe política, né, do establishment, como você comentou. A gente tem que lembrar que ele foi o juiz responsável pela prisão do ex-presidente Lula, que o tirou da eleição em 2018, né? Ele ficou preso. Ele depois se tornou ministro, se juntou ao governo do presidente Bolsonaro, mas de certa forma saiu atirando, né? Ele saiu dando aquelas indicações que ele não tinha autonomia na pauta anticorrupção, que foi uma das principais pautas de campanha do presidente Bolsonaro. Então, assim, talvez ele consiga agregar parte dos eleitores lavajatistas que apoiaram Bolsonaro em 18, mas a gente já está vendo desde agora, quando, por exemplo, na filiação do presidente ao PL, e aí o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, chamando claramente o Sérgio Moro de traidor, né? Falando que ele não defendia a pauta armamentista. Então, assim, vai haver um racha tanto entre quem apoiava o Bolsonaro e que vai se opor ao ex-ministro Sérgio Moro. Então, assim, ele não vai conseguir tirar todos esses votos. E da esquerda é difícil também pensar que ele vai ter uma penetração muito grande por conta do que ele fez, das decisões dele, inclusive julgado como um juiz parcial pelo STF. Então, o que a gente imagina ele está tendo essa mini decolagem agora nesse início, né? Ele está saindo de um piso que ele estava, mas em breve a gente deve imaginar que ele vai encontrar um teto, né? É difícil pensar que ele tem um teto muito alto, porque ele tem rejeição nos dois lados do espectro político. Legal. Mário, o papel do vice, né, dos candidatos a vice, né? A gente vê o Lula negociando uma surpresa até para todos, né? E aqui vem um balão de ensaio
que tem demorado algum tempo, né? Ninguém nega, assim, a gente conversou semana passada, inclusive, com o Márcio França, o presidente do PSB, uma das lideranças do PSB, Lula negociando com o Geraldo Alckmin de tê-lo como vice, que o que poderia lhe garantir aí é uma vitória no primeiro turno. Enfim, o Bolsonaro tentando um candidato a vice que não vai ser mesmo o Mourão, mais evangélico, para consolidar esse eleitorado que já vem caminhando com ele. Enfim, outros candidatos buscando nomes, né? Enfim, alguns que podem até ser candidatos hoje, como o próprio Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet, que pode ser os vices dos sonhos de algum candidato. Qual que vai ser o papel dos vices, né, nessas eleições de 2022? Olha, Porto, eu acho que são estratégias distintas quando a gente pensa nos dois primeiros colocados nas pesquisas, né? Como você bem colocou, essa sinalização que a gente tem visto por parte aí entre PT, e aí não vai ser mais PSDB, né? A gente sabe que o Alckmin está deixando o partido, mas que é um candidato que se identificou como tucano por muitos anos e que vai ter essa ressonância com a parte desse eleitorado mais de centro-direita. De certa forma, a gente pensar nesse cenário, eu imagino que esvaziaria ainda mais um potencial para uma terceira via, porque, de certa forma, essa articulação representaria o que a gente poderia chamar, assim, minimamente, né? Não chega a ser uma frente ampla, não chega a ser uma coalizão, mas a gente tem dois candidatos aí de pontos diferentes do espectro político que estariam dentro de uma mesma chapa. E aí, isso é um pouco aquele movimento que o Lula fez quando ele venceu a eleição e ele tinha o José de Alencar, né, de trazer alguém que era mais bem visto aos olhos do mercado, aos olhos de empresários, investidores, e fazer essa sinalização de que ele estava fazendo um aceno ao centro, né? Isso, sim, de certa forma, pode reduzir as resistências, né, em relação ao nome do Lula, em relação ao nome da esquerda, mas a gente sabe que né, o sentimento antipetista que cresceu no país ao longo das últimas décadas, né, década e meia, ele persiste. Então, assim, não dá para imaginar que isso vai resolver os problemas, né, que isso seria a única passo necessário para mitigar esse papel do antipetismo. A gente imagina, de certa forma, que alguns eleitores, na verdade, vão até recusar essa chapa no sentido de eu até gosto do Alckmin, mas ele com o Lula não voto no Alckmin. Ou então de criticar a postura do Lula, de pensar, Lula está se aliando com um tucano e historicamente foi adversário porque está fazendo isso. Mas, assim, sim, se a gente pensar que do outro lado vai ter o presidente Bolsonaro como candidato, aí a gente entra no jogo de, em vez de pensar no antipetismo, pensar no antibolsonarismo, né? E aí sim pode ser que esse fator, essa junção de pontos diferentes do espectro, de pessoas aí da esquerda e da centro-direita, seja favorável. Olhando para o lado do Bolsonaro, é interessante ver esse movimento que ele faz, né? Como você descreveu no início, de se juntar de vez ao Centrão, que foi a pauta que ele criticava muito em 2018. E aí, qual vai ser a lógica desse discurso de anti-establishment, de dizer que que é independente? O que a gente imagina é que parte da retórica do presidente vai voltar um pouco para aquela retórica um pouco mais agressiva, um pouco mais belicosa em relação às instituições. Ele vai tentar se opor e tentar, de certa forma, camuflar essa integração ao Centrão, dizendo que ele é contra... ele fala que ele não ataca o STF, mas alguns integrantes do STF, alguns integrantes das cortes. Então, assim, que ele vai tentar dar esse verniz de ainda, não necessariamente outsider, mas de crítico e nessa ideia de ser um salvador, né? Se opondo a instituições democráticas. Então, a gente imagina que aquilo que a gente vinha vendo até o 7 de setembro, em algum grau deve voltar ao longo da campanha. E aí, especialmente se ele continuar em segundo lugar, se ele continuar em desvantagem, se ele se vir ameaçado por um potencial nome da terceira via. No caso dele, não, só para encerrar, como você falou do vice, pensar assim, articulações aí dando conta que ele pode falar com o Braga Neto, porque ele não quer ter o nome da política para não ameaçar um potencial desdobramento de impeachment, né? A gente sabe que o Bolsonaro, desde o início, ficou preocupado com isso, a aproximação com o Centrão e a delegação de poderes ao Lira em parte para blindá-lo do impeachment. Então, esse deve ser um driver também que ele deve levar em consideração na hora de escolher o vice dele. Legal. Por falar em Centrão e por falar em vice,
e também você falou em 2018, a questão, o Bolsonaro é o candidato do Centrão, que é um bloco tão volátil, né? Por exemplo, em 2018 o Centrão, teoricamente, apoiou o Alckmin, e no final abandonou e apoiou o próprio Bolsonaro na reta final da campanha, né, no caso. O Bolsonaro, isso pode acontecer, assim, em 2022, caso o Bolsonaro não consiga ir tão bem e não consiga se viabilizar para ir para o segundo turno, e o Centrão abandoná-lo aí também, como fez em 2018? A gente sabe que, assim, historicamente, o Centrão é do lado do governo, de quem é governo, né? A gente tem vários nomes aí que passaram por governos, administrações do PT, do próprio ex-presidente Michel Temer também, agora estão com o Bolsonaro. Então, não é difícil de imaginar esse movimento, né? A gente entende que, seja o PL, o PP, os partidos do Centrão que hoje estão com o Bolsonaro, vão seguir com ele até quando fizer sentido para eles, né? Parte do cálculo do PL nessa questão de aceitar o Bolsonaro sendo filiado é imaginar que o Bolsonaro, ganhando ou não a eleição, deve ser um puxador de votos. E que no âmbito legislativo, né, se a gente está falando das bancadas, aí, principalmente na Câmara, que é onde determina questão de fundo partidário, etc., vai ter um impacto positivo para o partido. Então, de certa forma, isso coloca o PL numa posição de ser um player determinante para quem quer que seja governo em 2023. E aí vai no que você falou. Se for o barco que eles já estão, Bolsonaro reeleito, melhor, né? Eles vão ter o presidente e vão ter uma bancada maior na Câmara, vão estar dominando o legislativo também de alguma forma. Se o Bolsonaro perde, pelo menos o que eles conseguiram de votos de aumentar a bancada, eles vão continuar sendo relevantes, né? Então o risco para eles parece ser relativamente menor que o risco do Bolsonaro de perder ou ganhar a eleição. Mário, voltando para a questão da economia, assim, a gente citou a questão do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, que foi apoderado, né, pelo Bolsonaro, foi mudado de nome. A gente teve a PEC dos precatórios, que está sendo aí finalizada, né, uma parte nesse ano, uma parte no próximo ano, no Congresso, que deve gerar aí o espaço fiscal para poder fazer as políticas populistas. O Bolsonaro deve apostar nisso mesmo, políticas populistas, para conquistar os votos que ele precisa. A gente cita também aí as críticas que ele faz aos preços de combustíveis, reajustes que ele pode usar, pode dar para servidores usando esse guarda-chuva da PEC dos precatórios. Enfim, é esse que vai ter que ser mesmo o viés de Bolsonaro para poder buscar votos? Olha, Porto, eu acho que a gente tem que pensar, fazer uma divisão primeiro, né? Pensar assim, dada a situação do país, dada a situação da economia, como a miséria avançou, né? Pessoas passando fome e tudo mais, a gente pensar no Auxílio Brasil, ele é um programa que é necessário, né? Como o Bolsa Família tem sido ao longo dos últimos anos, mais de década, ter essa rede de apoio social, ela é necessária. E aí, o que eu acho que quando a gente olha para a PEC dos precatórios, a gente tem que entender que dava para abrir um espaço fiscal de cerca de 50 bi para o Auxílio Brasil e ficar nisso e ter um impacto fiscal limitado. E aí sim seria alguma coisa que a gente talvez tivesse uma dificuldade de falar que era populista, porque a gente tem que pensar na realidade do país. No entanto, como você comentou, o que a gente está vendo atrás desse argumento de que precisa pensar no social, o espaço fiscal que se está criando com a PEC dos precatórios é quase o dobro disso, né? E aí sim é onde está entrando interesses que são de grupos mais específicos, né? Seja as emendas aí para os parlamentares, também para eles em ano eleitoral, nas suas bases, fazer qualquer tipo de medidas e políticas que favoreçam as perspectivas eleitorais deles, ou então quando a gente olha para o presidente, o que a gente imagina é que ele vai passar a adotar decisões de curto prazo, assim, pensando em que maneiras ele pode usar a máquina, e aí a gente, né, não está falando só do Bolsonaro, isso a questão da reeleição, ela embute esse debate, né, de quem tem a caneta, de como usar o poder ali para poder melhorar suas chances de reeleição. E aí eu imagino que o que a gente vai ver é uma certa volatilidade em termos de política pública do Bolsonaro recorrendo a expedientes de curto prazo. Então, a gente está falando, como você comentou, da questão do preço da gasolina. Será que a gente vai ter algum tipo de intervenção? A gente teve esse congelamento do ICMS por 90 dias. Vai ter algum efeito? Não vai? O governo vai tentar criar um fundo? Não vai? Ou então a gente está falando dele
favoreceu, né, o Vale Caminhoneiro para esse grupo, ou então, como teve medida também para isentar motociclista de pedágio em novas concessões rodoviárias. Então, assim, são pautas muito definidas, focadas a grupos específicos e que, né, embutem aí uma questão de seja renúncia fiscal, seja de gasto público, e que vai partir dessa mentalidade de curto prazo, antes da eleição, para tentar aumentar a popularidade do presidente. Então, a gente deve ter essa um pouco de volatilidade, e aí acabando gerando ruído também, que vai afeta a bolsa, afeta câmbio, né, afeta a curva de juros, aí a gente tem política monetária mais restritiva, de certa forma cria-se um ambiente que não é favorável para seja a retomada do pós-pandemia, seja para o crescimento do país. Um cenário de ruído e de volatilidade mesmo. Legal. Mário Braga, eu queria agradecer muito a presença sua aqui no Papo Editor, encerrar o ano assim, conversando, revendo você, é uma alegria para a gente. Quero agradecer ao Ricardo Negrati, que está fazendo essa edição aqui, e agradecer a todos que estão acompanhando o Papo com o Editor, e até a próxima semana. Obrigado, Porto, é um prazer, até a próxima.